Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. Ouçamos a leitura de todo o capítulo, que nos diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. A voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que seja
que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de ouvir parte ou a introdução à última visão do livro de Daniel, que vai até o capítulo de número 12, no versículo de número 4. Esse capítulo, no entanto, de número 10, nos introduz a uma dimensão que nós devemos assumir como existente pela fé. E ainda bem, porque Daniel nos mostra que uma visão direta do mundo espiritual pode fazer muito mal para a saúde, né? Pode deixar a pessoa bastante debilitada, embora, por fim, ele acabasse sendo por Deus, por meio do seu anjo, fortalecido. O texto nos diz que Daniel estava muito triste, irmãos, porque o rei Ciro é aquele que derrotou Belsazar, aquele da escrita na parede, que assumiu no lugar da Babilônia, não é? Uma coalizão chamada Medo-Persa, e ele era o grande chefe, né, da coalizão. E ele deu ordens, nós sabemos disso pelos livros de Esdras, que ele deu ordens para que o povo finalmente voltasse daquele exílio miserável ao qual ficou submetido durante 70 anos. Ele disse: agora vocês podem voltar para casa e vocês podem reconstruir a cidade, que estava toda bagunçada, toda destruída, e também o templo, não é? E aí vem aqueles salmos, né? Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, né? E todo mundo dizendo que Deus fez grandes coisas por nós. Então era só alegria quando Ciro promulgou esse decreto. Só que no 3º ano do seu reinado, a história nos conta, ele saiu em campanha militar e deixou o filho dele, um homem chamado Cambises, no lugar. E o Cambises, além dos problemas que o povo já enfrentava lá entre os vizinhos, não é? Isso Esdras e Neemias dão conta de detalhar, havia esse homem chamado Cambises que apoiou, que negligenciou, não é? E que promoveu a paralisação das obras, tanto do templo como da cidade. Tanto é que ficou 15 anos, praticamente, o templo sem ninguém mexer, sem ninguém reconstruir, não é? E Daniel ficou muito triste com essa notícia e se retirou com alguns servos dele para jejuar e também para orar, para suplicar a Deus em favor do seu povo que estava ali em Jerusalém. Ele já estava aproximadamente no 21º dia, quando o versículo de número 5 nos diz que eles estavam à margem de um rio e eles avistaram um ser que nós chamaríamos de espetacular. Primeiro por causa das suas vestes, a sugestão aqui é de que eram vestes santas, vestes de linho, do mesmo material que compunha o tabernáculo. E nós temos também a ideia de glória, de muito brilho, de muita luz, a ideia também das faixas de ouro puro que ele usava, versículo de número 5, o brilho intenso no rosto, o brilho intenso dos olhos, do braço ou dos braços do anjo. E o texto nos diz que os criados de Daniel, mesmo não tendo visto nada, eles sentiram alguma coisa chegando, eles entraram num estado de apavoramento, eles saíram correndo e eles se esconderam, irmãos. Daniel ficou, porém, o texto diz que ele desfaleceu, ele desconjuntou, ele desfigurou-se ou desconfigurou-se completamente. E no pouco que ele conseguiu falar, ele usava frases para dizer que estava fraco. O que ele dizia era o suficiente para afirmar que ele não conseguia nem mesmo conversar com o anjo, porque é como se a morte estivesse apertando ele, estivesse arrancando o seu vigor completamente. Nota então que esse anjo aqui de que o texto nos fala, e aliás os anjos que nós costumamos observar, cujas ações são registradas na Escritura, eles não se parecem muito com os anjinhos que a gente está acostumado, aqueles bichinhos fofinhos, doces, cheios de asinhas, né? Todo mundo faz até bonequinho de pelúcia com ele e tal. Isso realmente não ocorre aqui, irmãos. E isso aqui nos dá uma ideia de como seria um encontro real nosso, supondo que sejamos pessoas dedicadas a Deus, santas, que vivem já nesse domínio espiritual, tendo encontro com um ser espiritual dessa magnitude. Esse seria o nosso estado provável. Mas, como que num contraste, o anjo não veio para esmagar, o anjo não veio para arrancar as forças do Daniel, veio fazer exatamente o contrário. Ele veio com uma resposta de Deus ao profeta, uma resposta que havia sido dada no primeiro dia. Assim que ele começou o jejum,
Deus respondeu o seu servo enviando o anjo, mas o anjo alega aqui que demorou de chegar, porque ele foi resistido por um príncipe, o príncipe do reino da Pérsia. É provável que ele esteja falando aqui sobre o tal Cambises, sobre o filho do Ciro, não é, que teria lhe resistido de algum modo 21 dias. Mas isso também pode significar, irmãos, um modo de falar daquele que se opõe aos planos de Deus e que está por trás de todo o governo que se opõe ao plano que Deus tem com o seu povo. Ou seja, é possível que ele tivesse, de fato, disputando com um agente diabólico. Nesse caso, é como se o prédio do governo persa estivesse infestado de demônios trabalhando contra o povo de Deus, contra os planos que Deus tinha para o seu povo no seu retorno a Jerusalém. E ele diz que, ajudado por um outro anjo, esse já mais conhecido, que é um dos príncipes, né? Ele chega até a enfatizar, o príncipe primeiro, a palavra príncipe já significa primeiro, né? Ele diz, é o primeiro dos primeiros, né? Que é o Miguel. O texto nos diz que, o anjo falando, que ele foi ajudado, foi auxiliado por Miguel, e ele venceu a resistência e conseguiu chegar até Daniel para dar a interpretação do sonho do profeta, ou da visão do profeta, que já está aí no início. Ele anuncia que teve uma visão e ele vai mostrar nos capítulos subsequentes, agora 11 e 12, que visão foi essa, e o anjo vai ajudá-lo a interpretar, ajudá-lo não, vai dar a interpretação para Daniel, irmãos. O texto nos fala que Daniel recebe da parte do anjo forças para falar, versículo de número 16, mas ainda assim ele alega fraqueza. Ele diz que está fraco demais, com ânsias de morte. É certo que o encontro deve ter feito, de fato, deve ter causado um impacto muito grande no profeta. E no versículo de número 18, ele é tocado outra vez pelo ser, e ele recebe forças agora para ouvir o anjo, dessa vez de modo apropriado. Versículo 19 nos diz: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então, a partir daí, ele está em condições, fortalecido pelo poder de Deus, de conversar com o anjo e de receber aquilo que o anjo trouxe como interpretação da visão que ele passará a descrever nos capítulos 11 e 12. O anjo também nos diz, irmãos, no finalzinho do capítulo 10, que ele voltaria para a sua batalha em favor da igreja, nos domínios celestiais, não é? Ele voltaria para essa batalha e disse que depois do príncipe da Pérsia, ele guerrearia contra o príncipe da Grécia. Historicamente, a Grécia Grécia é um modo de falar, foi a Macedônia, do Alexandre o Grande, né, que dominou os reis persas. Então ele fala que agora já entra um outro domínio que se expressa politicamente, que se expressa militarmente, mas que exerce uma oposição espiritual contra a vontade de Deus para o seu povo. E agora ele vai ter que voltar para a luta dele, ou para as batalhas dele com este príncipe da Pérsia, e também vai depois lutar contra o príncipe da Grécia. E diz que fará isso também com o auxílio do poderoso anjo de Deus, Miguel. Isso tudo pode soar um pouco estranho para nós. Nós estamos falando aqui de algo que se parece muito àquilo que hoje é chamado de batalha espiritual, seja o que isso signifique hoje, soa muito como isso, né? Ou tem esse cheiro, né? Mas nós devemos nos lembrar que essa ideia, irmãos, de um conflito que vai além daquilo que se vê, não é uma ideia do Antigo Testamento apenas. Se fosse, já seria uma ideia bíblica, não é? Mas isso é confirmado também no Novo Testamento. Isso até de modo mais claro e programático e até metodológico, né? Para saber como nós lidamos com essas realidades, principalmente por meio do apóstolo Paulo. Ao que parece, Deus nos priva de enxergar aquilo que Daniel viu por misericórdia, não é? Porque senão quem tivesse perna para correr ia viver escondido, e quem não tivesse ia viver jogado no chão, em posição fetal, com o dedinho na boca, com o polegar na boca.
Porque, de fato, se você pensar não no anjinho de presépio, mas se você pensar no anjo tal como descrito na Escritura, de fato você tem uma imaginação realmente bastante impactante, ou uma coisa muito esmagadora aqui da parte do profeta, que nós observamos a situação em que ele ficou. Mas o que nós entendemos desses relatos, considerando que, eu imagino que a maioria de nós nunca tenha tido uma experiência dessa aqui, é que ele está escrito para nos dar certezas. Ele está escrito para que você não precise passar por uma experiência dessa terrível, mas pela fé você consiga entender claramente de que a sua vida, a vida que você leva, em termos espirituais, considerando o aspecto espiritual da sua vida, a dimensão espiritual, ela se parece muito mais com a praça de guerra. Você está no meio de uma guerra. Você não vive num parquinho, você não está num piquenique, você não está... Não é assim que a Bíblia retrata a sua vida espiritual. Você está no meio de uma guerra. De uma guerra. Esse é um ponto importante para nós levarmos em consideração, porque aquilo que Daniel fala no Antigo Testamento é o que Paulo vai falar no Novo Testamento, sobre a necessidade de você não esquecer nem um pedaço da armadura de Deus, nem uma parte, ele diz tomar toda, seja o que for isso. Toda pessoa devia ter o bom senso de procurar saber o que é isso. Porque se você está numa guerra faltando um pedaço da sua armadura, vai ser ali que você vai ser atacado. Não é? Agora, imagine quem não sabe nem o que é armadura. Quem está lá no parquinho. Não é? Então, isso complica realmente a vida das pessoas. E nós devemos atentar, irmãos, especialmente para duas armas de Satanás, que eu chamaria de inoculações, aqui fazendo referência a ele como serpente. A primeira inoculação de Satanás à nossa cultura, irmãos, é para que nós não acreditemos, ou para que nós acreditemos, não é, melhor dizendo, que ele tem poder e ele pode estar em todos os lugares. Ele pode fazer tudo, pode estar em todos os lugares. Então tem gente que vê diabo em tudo. Então, fulano aprontou alguma coisa, foi o diabo. Minha mulher fez isso, foi o diabo, não foi minha mulher. O governo fez isso, é o diabo. O fulaninho fez isso. Então, as pessoas têm um óculos já para olhar a vida desse jeito. Isso é um modo que Satanás tem de inocular o seu veneno, o seu engano. E não pensem que isso é coisa apenas de pessoas que a gente chamaria de neurótico, paranoico, alguma coisa assim. Porque se alguém for supersticioso, se alguém acredita que existe uma coisa na Terra, qualquer coisa, qualquer objeto, um pé de coelho que seja, se você acredita que existe um pé de coelho que tem poderes autônomos, que não respondem ao poder de Deus, você é supersticioso. Você acredita que exista alguém neste mundo que possa lhe fazer mal à parte do poder de Deus, você é supersticioso. E você acredita que o diabo, por assim dizer, está em certo lugar, pode lhe ferir, pode fazer um grande mal, pode fazer coisas ruins a você. Ou então, se você considera as tentações de Satanás irresistíveis, pronto, você já atribuiu ao diabo um poder de onipotência que ele não tem. Que ele não tem. Porque, pela graça de Deus, é possível resistir às ciladas do diabo. Então, se as pessoas têm convivido com erros, com pecados reincidentes em suas vidas, e elas não acreditam que podem resistir à tentação, elas já estão sendo inoculadas, já foram inoculadas pelo veneno demoníaco. A ideia de que, em algum sentido, o diabo é todo-poderoso. Em algum sentido, o diabo está presente intensivamente, totalmente, absolutamente na vida de alguém. Então, esse é um veneno que ele procura inocular na cultura. Mas existe outro que é o erro oposto, irmãos, que é o de descrer. É o de não levar a sério a existência de anjos, porque o diabo não é contrário, anjo não é contrário de demônio. O contrário de anjo é anjo reprovado. Tem os anjos eleitos e anjos reprovados, mas o Satanás, como os outros demônios, são anjos. São anjos. E quando você diz que não acredita na existência do diabo, você está dizendo, de certo modo, que não acredita na existência de anjos. De anjos. De seres ministradores, de seres que servem a Deus como seus mensageiros e possuem outras funções também. Para ambos os casos, irmãos, o demônio sorri para isso. Porque não há coisa melhor para um inimigo seu do que você achar que ele não existe.
porque ele pode jogar solto, aprontar, e você fica culpando genética, né? Porque você é nervoso, você tem problema de nervo, ou então você culpa o governo, culpa a política, culpa a inflação, culpa a recessão. Então você tem várias formas de expressar a sua descrença na existência dos anjos, e enquanto isso, muitos deles podem causar um grande estrago na sua vida. Mas Daniel nos mostra, irmãos, aqui na prática, aquilo que nós conhecemos no ensino do Novo Testamento. É que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue. Que feliz é aquele que conhece o seu inimigo. Feliz é aquele que sabe quais são as armas que o derrotam. E feliz aquele que consegue ser protegido dele. Aquele que consegue entender quais são as formas de proteção dele, porque nem todas as coisas nos protegem do diabo. Se existe uma categoria, uma dimensão espiritual, as nossas armas de ataque e de defesa devem ser igualmente espirituais, irmãos. E falando na questão da proteção, nós não podemos perder de vista que a lição desse texto é de encorajamento. E o encorajamento é simples. Quando nós estivermos tristes pela situação da igreja, nós devemos orar por ela. Nós devemos jejuar pela igreja. Quando nós percebermos os seus momentos de dificuldade. E nós devemos ter certeza de que essas orações alcançarão ao trono de Deus. E o Daniel reconhece a sua total dependência, não apenas em ter jejuado, não apenas em ter se privado das coisas boas da vida para se identificar com seus irmãos e para se colocar diante de Deus, mas nós observamos que por 4 vezes ele assume a sua fraqueza, assume a sua total dependência de Deus, como que numa afirmação de que, de fato, o nosso socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Criação dos céus e terra é uma senha para indicar a onipotência de Deus. Deus pode fazer toda a sua santa vontade, irmãos. E a sua santa vontade tem como um dos pontos centrais a sua atuação na igreja, a igreja que está nessa terra. Vejam que o versículo 8 nos fala isso. Ele diz: não restou força alguma em mim, não retive força alguma. Versículo 16: não me ficou força alguma. Versículo 17: não me resta já força alguma. Pois foi nessa fraqueza que Deus operou grandes maravilhas em favor do seu povo, irmãos. Uma dessas maravilhas é sempre a preservação do seu povo na terra. Não era para a igreja existir mais. Isso quem nos diz é o Salmo 124, né? Não fora o Senhor, nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas às vezes chegam a situações em que a igreja não apenas parece estar perdida, mas em termos estatísticos, em termos humanos, ela está perdida. Por isso que a Bíblia diz que Deus soltou a nossa perninha, né, do laço do passarinheiro, e nós nos vimos livres. Significa que nós estávamos perdidos, mas Deus nos tirou de lá. E essa é a certeza que o povo de Deus pode ter. E mesmo assim nós somos chamados a orar a Deus e a jejuar em favor da igreja. Como leitores cristãos, nós não podemos deixar de ver aqui também a ideia de que ninguém, nem homem, nem força, né, nem poderes, nem alturas, nem anjos, nem principados, nem potestades, podem nos afastar o povo de Deus do seu amor, que está, sabemos hoje, concentrado na pessoa do seu Filho. Eu gostaria de fazer uma leitura, e com ela encerrar, daquilo que o João Calvino escreveu a respeito dos anjos como seres ministradores, e de que modo nós, por vezes, em desconhecendo essa doutrina, nos privamos de uma maior gratidão a Deus por sua proteção por meio dos seus mensageiros. Ele diz assim: à luz dessa passagem, ele está comentando Daniel 10, podemos deduzir claramente a seguinte conclusão: os anjos lutam pela igreja de Deus, tanto de forma geral, quanto em favor de membros particulares, sempre que seu auxílio se faça necessário. Sabemos ser esta uma parte da ocupação dos anjos, que protegem os fiéis, de acordo com o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se em torno dos que o temem
e os livra. Eles demarcam seu acampamento ao redor destes. Deus, pois, estabelece seus anjos contra todas as atividades de Satanás e contra toda a fúria dos ímpios que desejam destruir-nos e estão sempre tramando nossa completa ruína. Se Deus não nos protegesse dessa maneira, seríamos totalmente destruídos. É isso, irmãos. Oremos pela igreja. Deus nos abençoe.